Olá, queridos alunos, queridas alunas, vamos dar início à disciplina de literatura. Primeiramente, a gente precisa entender o conceito de literatura, tá certo? O que é literatura? A literatura é a arte de compor obras em que a linguagem é usada esteticamente. Então, nós temos muito essa definição de literatura. A literatura é a arte de compor obras, tá certo? Mas a gente também precisa entender que a literatura é a expressão do pensamento do homem de acordo com o período histórico em que ele vive. E essa definição é muito importante para nós compreendermos o conceito de escolas literárias. As escolas literárias são diferentes representações do pensamento humano em determinados contextos históricos. Então, gente, as escolas literárias, elas são as formas como estão divididas a literatura, mediante as características apresentadas em cada uma delas. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês compreenderem melhor. Aqui a gente tem a literatura portuguesa e a literatura brasileira. Por que essa divisão? A literatura brasileira, gente, a nossa literatura, ela só surgiu depois do descobrimento do Brasil, em 1500. Antes disso, não existia produção brasileira, não existia literatura brasileira. Então, a literatura portuguesa, ela iniciou lá com trovadorismo, humanismo, classicismo e aqui no Brasil, né, com o quientismo, em 1527. E depois veio o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o modernismo. Nós vamos iniciar nossos estudos aqui pelo romantismo, tá certo? Em 1836. Então vamos lá, o romantismo no Brasil. Então, gente, o romantismo, o contexto histórico. O romantismo está relacionado a dois acontecimentos que mudaram a face da Europa: a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, o romantismo ele surgiu na Europa, tá bom? Entendam isso. O romantismo ele surgiu na Europa. As escolas literárias elas surgem na Europa. E depois de um tempo é que elas aparecem aqui no Brasil. Então, o romantismo surgiu na Europa, no século XVIII, indo até meados do século XIX. E no Brasil, né, o romantismo ele surgiu no final do século XVIII. Então, o que estava acontecendo aqui no Brasil? Lá na Europa era a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. E aqui no Brasil, o que é que estava acontecendo? A vinda da família real, a independência do Brasil, o primeiro reinado. Todos esses acontecimentos históricos, eles são importantes porque eles vão influenciar na produção literária desse período, tá certo? Então, esse contexto histórico é muito importante para a gente compreender o romantismo, especificamente no Brasil. Então, foquem nesses acontecimentos históricos, né? Como a vinda da família real, a independência do Brasil, tá bom? E aqui eu coloquei também a poesia. Por que eu coloquei a poesia? Primeiro a gente vai falar do romantismo no Brasil, a poesia e depois a prosa. Essa divisão, gente, é importante que a gente compreenda porque houve a produção tanto na poesia quanto na prosa. E quando a gente fala de produção na poesia, a gente tem que entender essa diferença entre verso e prosa, tá bom? A literatura, ela acontece em dois formatos diferentes aqui no romantismo. Primeiro, em verso, e aí a gente lembra da poesia, né? O verso, quando a gente fala em verso, a gente está falando de uma liberdade de espaço, né? Ou seja, a escrita, né, ela não completa as linhas da página, tá bom? E quando a gente fala em prosa, a gente está falando de uma escrita que vai de uma margem a outra. A divisão é em linhas e em parágrafos. Por exemplo, a notícia, a fábula, né, são exemplos de gêneros escritos em prosa. A poesia, a gente tem um poema, né, que é escrito em versos e em estrofes. Tá bom? Então, é importante a gente compreender a poesia e a prosa, que são esses dois formatos diferentes de textos aqui no romantismo.
Então, quando a gente fala de romantismo no Brasil, a gente está falando do envolvimento e a participação do homem em fatos que mudaram as estruturas sociais. Fatos que mudaram as estruturas sociais passaram a ser representados por uma arte que procurava ressaltar a visão emotiva e subjetiva do mundo. Então, quando a gente fala em romantismo no Brasil, a gente fala em visão emotiva, em subjetividade do mundo. E vocês vão perceber isso claramente quando a gente for falar das características dessa escola literária, tá bom? Então, o marco inicial aqui no Brasil é a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Então, o marco inicial do romantismo é com essa publicação de Gonçalves de Magalhães, tá bom? Esse rapaz aqui, bonitinho, né, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Características, as principais características do romantismo no Brasil. Liberdade formal. O que é essa liberdade formal? A liberdade formal, gente, o escritor romântico, ele recusa os padrões de arte clássica que sempre esteve sujeita a regras. Quando a gente fala em liberdade formal, a gente está falando também em versos livres. O que são os versos livres? São aqueles versos que não seguem um padrão de métrica definido. Nacionalidade e ufanismo. Ufanismo, gente, é o patriotismo em excesso. Tá certo? Então, o nacionalismo e o ufanismo são os valores culturais, históricos e artísticos do Brasil, são exaltados pelos escritores que mostram o orgulho da nação. Então, aqui é outra característica desse período. O culto à natureza. A natureza, aqui no romantismo, assume o papel de confidente para as horas melancólicas. As belezas naturais do país, né, são enfatizadas pelos autores de maneira grandiosa. O sentimentalismo, e aqui a gente está falando de um sentimentalismo exacerbado, tá certo? A relação entre o artista romântico é sempre mediada pela emoção. Seja qual for o tema abordado, né, amoroso, político, social, o tratamento literário revela grande envolvimento emocional do artista. Então, os sentimentos aqui no romantismo, eles se tornam mais importantes do que a racionalidade. Então, romantismo, sentimento, essa visão subjetiva, essa visão emotiva e subjetiva do mundo, tá certo? Olha a próxima característica, o individualismo, o subjetivismo. E nós dizemos que a arte ela é subjetiva porque expressa uma visão particular da realidade. Então, é o eu, né? E aí o individualismo, né? Os textos dessa época, eles possuem caráter individualista, já que o foco é nos sentimentos emocionais dos autores. Religiosidade. Quando a gente fala de religiosidade no período romântico, né, a gente está falando que a vida espiritual é enfocada como ponto de apoio ou válvula de escape diante das frustrações do mundo real. A idealização também é outra característica muito marcante do romantismo. O escritor romântico, motivado pela fantasia e pela imaginação, gente, ele tende a idealizar vários temas, tá certo? Como assim, professora? Vamos lá, vamos de exemplo. A pátria é sempre perfeita. A mulher aqui no romantismo ela é vista como virgem, frágil, submissa, uma espécie de anjo inatingível. O índio, né, tratado como herói nacional, cheio de virtudes e habilidades. A fuga da realidade. Gente, a fuga da realidade é o seguinte: os escritores românticos, insatisfeitos com a própria existência, eles buscam formas de fugir da realidade que os oprime. Então, a gente vai perceber isso muito marcante na segunda geração do romantismo. Que geração é essa, professora? Vamos entender, gente. Quando a gente fala em poesia, a gente fala da produção literária, né, no romantismo no Brasil. Da poesia nesse período, a gente tem que lembrar que existem 3 gerações. A primeira geração, a segunda geração e a terceira geração.
Então, a primeira geração ela é chamada de nacionalista ou indianista, que vai do período de 1836 a 1853. Nessa primeira geração, né, se evidenciava a exaltação da pátria e da natureza, idealizando o índio, que surge como um herói brasileiro, o que possibilita a criação de um passado para o país. Os principais autores dessa primeira geração são Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Então, os temas, né, abordados são o índio, a saudade da pátria, a natureza, a religiosidade, o amor impossível, tá certo? E aí lembrem aqui das características, ó, quando a gente falou do nacionalismo, do ufanismo, do culto à natureza, aqui muito presente na primeira geração. A segunda geração, gente, ela é conhecida como individualista, subjetivista, ultrarromântica e conhecida também como mal do século. Certamente vocês já devem ter ouvido essa expressão, o mal do século. Então, o mal do século é aqui da segunda geração do romantismo. Essa segunda geração ela é marcada pelo pessimismo, pelo predomínio do eu e pela subjetividade. Olha aqui, ó, as características do romantismo: o individualismo, subjetivismo, tá certo? Os principais autores dessa segunda geração são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Junqueira Freire. Então, quais são os temas abordados, né, na poesia da segunda geração? A dúvida, o tédio, a morte, a infância, o medo do amor, o sofrimento e até o satanismo. Então, essa segunda geração ela é também um pouco macabra, tá certo? E a terceira geração? A terceira geração, gente, ela é conhecida como liberal, social ou condoreira. E aqui o condoreira está relacionado à liberdade da ave condor. E vocês vão entender por quê. A terceira geração verifica-se um afastamento da idealização da mulher amada e se percebe uma visão mais social que individual por parte dos autores, com destaque para a poesia social libertária. Então, aqui, ó, a poesia social libertária, por isso o condor, né? A liberdade. O principal autor dessa terceira geração é Castro Alves. E os temas abordados, né, são defesa de causas humanitárias, a denúncia da escravidão, o amor erótico. Pronto, nós finalizamos o romantismo no Brasil, a poesia, né? A poesia, na verdade, melhor dizendo, a poesia no romantismo no Brasil, tá certo? Agora a gente vai falar da prosa. E quando a gente fala, gente, da poesia, da prosa, a gente precisa entender que a poesia e a prosa, elas não acontecem segmentadas, né? Ou seja, separadas. Primeiro é a poesia, depois é a prosa. Não. No romantismo, a prosa e a poesia foram produzidas simultaneamente, tá bom? Então, entendam isso. Primeiro vem uma, depois outra. Não. Tanto a poesia quanto a prosa, elas foram produzidas simultaneamente, tá bom? Então, o romantismo teve uma boa aceitação entre os brasileiros leitores de literatura por ser um gênero que aborda temas comuns da vida cotidiana. O romance, bem mais que a poesia, empenhou-se em definir uma identidade cultural no Brasil. Gente, quando a gente fala em romance, prestem atenção. O romance em literatura significa narrativa longa, com personagens, ambientes, etc. Tá certo? Literaturas de romances publicados em jornal, capítulo a capítulo. Aqui surgem os folhetins, né? Então, a prosa, né? O romance, né? Esse texto em prosa, eles eram publicados, né? Capítulo a capítulo nos jornais. E depois, né? Que esses capítulos eram compilados, né? E aí surgiram eram feitos os livros, né? A narrativa romântica é dividida em tipos de romance. Lembram que lá na poesia, quando a gente falou de poesia, a gente falou de geração, né? A poesia está dividida em 3 gerações, né? A produção da poesia. Aqui, quando a gente vai falar da prosa no romantismo, a gente vai falar de tipos de romance, tá certo? E lembrem-se, o romance aqui significa narrativa longa,
tá certo? Então, quais são esses tipos de romance? O romance indianista, que aborda o quê? Né? O nacionalismo, a construção da identidade nacional, o índio como elemento da formação do povo. Exemplos de obras: O Guarani e Iracema, de José de Alencar. O romance histórico é o passado mais recente, os bandeirantes, a formação histórica do Brasil contada de maneira idealizada, exaltação de um herói nacional. Exemplos de obras: As Minas de Prata e Guerra dos Mascates, de José de Alencar. Então percebam que José de Alencar é o cara da prosa, tá certo? Aqui no romance, no romantismo no Brasil. O romance regionalista, né? Ele fala do interior do Brasil, o ambiente, o cotidiano, o local de preservação dos tradicionais e legítimos valores brasileiros do século XIX. Exemplos de obras: Inocência, de Visconde de Taunay, e A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. O romance urbano são histórias sobre a corte, o painel social sobre a vida urbana no Rio de Janeiro. Exemplos de obras: A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Então percebam, gente, que esses tipos de romance, eles são muito parecidos com as gerações, né? Por exemplo, o dienista, o regionalista, muito parecido lá com a primeira geração. Então tá vendo como tanto a poesia quanto a prosa, elas acontecem simultaneamente, né? Não são temas muito distantes, temas distorcidos, não. Né? As temáticas, elas são parecidas, tá bom? As características da prosa romântica. Flashback narrativo. Então, esse flashback narrativo é o quê? Né? A volta no tempo para explicar certas atitudes dos personagens no presente. O amor como redenção. Então, o amor é visto como único meio de o herói ou o vilão romântico se redimirem ou se purificarem. A idealização do herói. O herói aqui é um índio, né? É um ser dotado de honra, coragem. Ele põe a própria vida em risco para atender aos apelos do coração ou da justiça. A idealização da mulher, né? A mulher aqui ela é vista como frágil, dominada pela emoção, obediente às determinações dos pais e educadas para o casamento. Então percebam que essas características são muito semelhantes às características lá das gerações que nós vimos, né? Melhor dizendo, essas características da prosa romântica, elas são muito parecidas com as características lá da poesia que a gente viu, tá certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Aqui eu coloquei esse coraçãozinho da Gretchen, né, para representar esse período, essa escola literária que foi o romantismo no Brasil. Eu finalizo a aula sobre o romantismo no Brasil. Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom? Forte abraço, até a próxima aula.